Agradecimentos aos apoiadores dos dois últimos vídeos: Renan Matheus, Matheus Alexandre, Isabelle Marques e Lana Victoria. Existe um mito muito perigoso no nosso mundo de que grandes fortunas são construídas apenas com o suor, trabalho duro e noites sem dormir. Mas às vezes, a verdade não é assim. Alguns não conseguem construir impérios sem sujar as mãos. E, em alguns casos muito específicos e obscuros, a sujeira não é nem apenas metafórica, é uma sujeira física e espiritual, impregnada em roupas que deveriam ter sido queimadas há gerações. Me chamo Arthur, e durante os últimos 23 anos, eu e o meu irmão mais novo, Vicente, vivemos uma vida que a esmagadora maioria das pessoas não ousa em sonhar. Moramos em mansões em condomínios fechados, dirigimos carros importados, cujos nomes a maioria não sabe pronunciar. Nossos filhos estudam em colégios suíços e as nossas esposas usam joias que valem mais do que bairros inteiros. Somos a imagem do sucesso, a personificação do vencer na vida. Mas o que ninguém sabe é que o nosso império não foi comprado com ações na bolsa de valores ou investimentos imobiliários brilhantes. Tudo foi comprado com um pouco de cinza, banha de porco, uma navalha enferrujada e o terror absoluto de uma família inocente num salão de festas em maio de 2003. Para entender o que nós nos tornamos hoje, você precisa entender como tudo começou. No início de 2003, eu e Vicente éramos a escória. Tínhamos 20 e poucos anos, estávamos atolados em dívidas de jogos, devendo a agiotas violentos e prestes a sermos despejados do nosso apartamento minúsculo e mofado na periferia. Nosso avô paterno, Elias, era um industrial multimilionário, patriarca de uma família que nos havia renegado devido aos vícios do nosso falecido pai. Nós nunca tínhamos visto a cor do dinheiro do velho Elias. Até a noite em que ele morreu de um infarto fulminante, sozinho, na sua mansão isolada na serra. Como éramos os únicos herdeiros vivos da linhagem direta, fomos chamados para a leitura do testamento. O advogado nos entregou as chaves da propriedade principal e nos informou que todo o conglomerado de empresas, as contas na Suíça e os imóveis passariam para os nossos nomes, sob a única e bizarra condição ditada em cartório. Nós teríamos que passar a primeira noite sozinhos na mansão do nosso avô e descer até o porão da propriedade para recolher a verdadeira herança da família. Achamos que era a excentricidade final de um velho caduco. Fomos para a mansão naquela mesma noite, inebriados pela perspectiva de ficarmos milionários do dia para a noite. Descemos as escadas rangentes até o porão úmido e escuro. No centro do piso de cimento frio, não havia cofres com barras de ouro, nem caixas cheias de dólares. Havia apenas um baú pesado, forrado com placas de chumbo, trancado com um cadeado enferrujado. Vicente pegou um pé de cabra e arrebentou a tranca. Quando abrimos a tampa pesada de chumbo, o cheiro que invadiu o porão nos fez recuar engasgando. Era um fedor de esgoto destampado e carne em decomposição. Dentro do baú, dobrados de forma metódica, havia 2 ternos masculinos. Mas não eram roupas comuns, eram trajes velhos, largos, em tons desbotados e encardidos, sujos com manchas escuras que pareciam ferrugem. Um dos trajes tinha um chapéu preto, amassado e furado. O outro traje, menor, repousava sobre uma navalha de barbeiro com o cabo de osso e a lâmina cega e coberta de manchas marrons. Ambos tinham um par de sapatos de palhaço, daqueles enormes. E no topo das roupas nojentas havia um diário encadernado em couro negro
com as iniciais do nosso avô gravadas a ouro. Peguei o diário, tossindo por causa do cheiro pútrido que emanava do baú, e o abri. O que eu li naquelas páginas roubou as nossas almas e nos transformou nos monstros que assombram os pesadelos de um garoto chamado Tiago até os dias de hoje. A caligrafia do meu avô era trêmula, mas firme no propósito. A primeira página do diário não era uma carta de amor aos netos, era um manual de instruções, um contrato obscuro firmado há mais de 80 anos. A introdução dizia o seguinte: a riqueza não é gerada, ela é extraída. A nossa família firmou um pacto com algo que dorme no escuro antes mesmo de a primeira fábrica da família ser erguida. O dinheiro nunca vai secar, a sorte nunca vai virar as costas para os negócios da família, desde que o tributo da semeadura seja pago a cada geração. O contrato exige sangue jovem, mas não exige sangue imediato, exige a maturação do medo. Se vocês querem o império, devem vestir a pele. Se recusarem, sairão desta mansão sem um centavo e a dívida de sangue do nosso nome cairá sobre as cabeças de vocês em 7 dias. Depois que li, Vicente olhou para mim, pálido, com os olhos arregalados. A menção de dívida de sangue nos atingiu em cheio. Estávamos desesperados o suficiente para engolir qualquer superstição louca se isso significasse ter acesso aos milhões do velho. Virei a página. Havia uma lista de regras numeradas, uma cartilha que deveria ser seguida à risca para que o ritual de colheita funcionasse. O diário ditava os passos exatos do que teríamos que fazer naquela mesma semana. Regra número 1. Vocês não são palhaços de circo. O humor é proibido. Para que a entidade aceite o contrato e proteja o patrimônio de vocês, o rosto deve ser apagado. A base da maquiagem não é tinta branca de palhaço comum. Vocês devem raspar as cinzas da lareira do porão, misturá-las com banha de porco crua e cobrir os rostos. Os sorrisos de vocês devem ser desenhados além dos lábios com sangue animal. Ao aplicarem a mistura, as suas mentes humanas dormirão. A empatia morrerá. O traje assumirá o controle. Regra número 2. Vocês devem sair à noite, na primeira lua cheia de maio, e vagar pelas ruas em silêncio absoluto até encontrarem um salão de festas iluminado. O alvo deve ser um menino. Ele precisa estar comemorando exatamente o seu 7º ano de vida no mundo. O número 7 atrai os olhos do abismo. Não se preocupem em procurar o local certo. A roupa guiará os seus passos até o local exato. Regra número 3. Entrem pela porta dos fundos, pelas sombras. Nunca liguem as luzes. Nunca caminhem para o centro da festa. Fiquem de pé, imóveis como cadáveres, exatamente no limite das sombras projetadas pelas decorações no fundo do salão. A aura da roupa criará um campo de repulsa instintiva. Os convidados adultos ignorarão vocês por pura negação e covardia. As crianças evitarão a escuridão naturalmente. Regra número 4. O ápice do ritual exige o terror dos protetores. Quando o momento do parabéns estiver próximo, isolem os pais da criança na área de serviço ou na cozinha do salão. O mais alto de vocês usará chapéu, o menor usará a navalha. Encostem a lâmina cega no pescoço do patriarca. Deixem a mãe entrar em desespero. Se ela oferecer coisas materiais, joias ou dinheiro, rejeitem. O sacrifício financeiro ofende o pacto. Vocês devem exigir apenas uma coisa: a festa perfeita. Regra número 5. Ditem os termos da submissão aos pais, falando o seguinte: se vocês pararem de sorrir, se alguma criança chorar,
ou se não cantarem os parabéns bem alto, o menino será levado hoje. O terror de uma festa alegre forçada sob a mira da morte é o adubo perfeito para a entidade. Hajam como cascas vazias. Não pisquem, não respirem forte. Deixem a morte olhar através dos seus olhos. Regra número 6. Quando o salão esvaziar e restar apenas o registro do evento, o mais alto de vocês deve ir até a câmera de vídeo. Não falem com voz alta, apenas sinalizem com os dedos o número 3 e o número 0. Sussurrem a promessa de retorno. O menino é a semente. O trauma que ele não entende agora apodrecerá na mente dele durante 23 anos. Quando ele completar 30 anos exatos, vocês deverão voltar, terminar o serviço e cobrar a dívida. Se fizerem a semeadura hoje, serão ricos amanhã. Mas se não fizerem a colheita 23 anos depois, o pacto consumirá a vida dos seus próprios descendentes. Eu fechei o diário de couro com as mãos tremendo. Uma insanidade, um delírio de um empresário psicopata. Mas a possibilidade de voltarmos para a rua, sermos espancados por cobradores e perdermos dezenas de milhões de dólares falou mais alto do que qualquer limite moral que ainda nos restasse. É só teatro, Vicente. Eu falei, tentando convencer a mim mesmo, olhando para o meu irmão mais novo, que tremia encostado na parede de tijolos do porão. A gente veste essa porcaria, entra numa festinha qualquer, dá um susto num casal, faz um teatro com a navalha cega do vô e sai fora. Ninguém vai se machucar de verdade. É provavelmente um trote de iniciação pra gente provar que tem estômago para os negócios da família. Só isso. Vicente engoliu em seco, olhando para a lâmina enferrujada, e assentiu lentamente com a cabeça. A ganância humana tem o poder terrível de relativizar a maldade. Nós topamos o desafio. Na noite escolhida, a lua cheia brilhava fria no céu limpo. Descemos ao porão para nos prepararmos. Seguimos a regra 1 à risca. Tiramos a cinza fria da lareira antiga da mansão, misturamos com banha animal derretida e espalhamos aquela pasta nojenta, cinzenta e grudenta pelo nosso rosto, pescoço e mãos. Desenhamos o sorriso além das nossas próprias bocas. Quando vesti aquele terno largo, manchado, e coloquei o chapéu velho e amassado na cabeça, algo mudou. Eu juro, pela vida da minha filha, que achei que seríamos apenas dois jovens adultos fantasiados morrendo de vergonha. Mas no instante em que o tecido daquele terno tocou minha pele, o ar dos meus pulmões pareceu congelar. Algo pareceu preencher um vazio dentro do meu cérebro. O pânico de fazer algo ilegal desapareceu, engolido por uma indiferença. A empatia humana foi desligada como um disjuntor caindo num quadro de energia. Vicente, ao meu lado, pegou a navalha enferrujada. Os olhos dele estavam opacos, vazios. Nós já não éramos Arthur e Vicente. Éramos os emissários de uma maldição secular. Caminhamos pelas ruas desertas da cidade. O tecido das roupas parecia nos puxar invisivelmente em uma direção específica. Nós não escolhemos o salão de festas. A fome da roupa escolheu. Fomos até a porta de ferro dos fundos. Ela não estava trancada. Entramos num corredor de serviço e caminhamos até a cozinha do salão. A luz fluorescente zumbia. Um homem de camisa social suada, o pai da criança, estava de costas, cortando pães de cachorro-quente na bancada de mármore. Alguns segundos depois, a porta que dava para o salão se abriu e a mãe entrou com um saco de lixo. Ela parou de supetão, deixando o saco plástico cair no chão. Quando seus olhos bateram em nós, eu vi o terror puro tomar conta de cada músculo do rosto dela. Ela não gritou imediatamente, paralisada pelo choque de ver duas aberrações com rostos de cinza e sorrisos de sangue parados na cozinha do aniversário do próprio filho. Dei um passo à frente.
O homem se virou, assustado, largou a faca de pão e tentou vir na nossa direção, instintivamente querendo proteger a mulher. Mas Vicente foi mais rápido. Ele agarrou o pai pelo colarinho, girou o corpo do homem e encostou a ponta enferrujada da navalha exatamente na veia jugular, pressionando a lâmina cega o suficiente para causar pânico, mas sem cortar a pele. A mãe caiu de joelhos no chão de cerâmica fina da cozinha. O choro dela era de cortar a alma de qualquer pessoa sã. Ela chorou, implorou, arrancou a bolsa dos ombros, ofereceu a carteira do marido, tentou tirar uma correntinha de ouro do pescoço, implorando para que levássemos tudo o que tinham e fôssemos embora. Olhei para o desespero de uma mãe oferecendo a própria vida para salvar a família. E que Deus me perdoe, eu não senti nada. Absolutamente nada. A máscara de cinzas e a roupa velha bloqueavam a minha alma. Abri um sorriso largo, sentindo as bochechas repuxarem, e dei uma risada silenciosa, apenas um chiado de ar saindo pelos dentes soltos. Inclinei o meu corpo sobre ela e falei, exatamente como o diário ordenou. Nós não queremos o seu dinheiro, dona. Nós queremos nos divertir. Nós gostamos muito de festas infantis. E eu ditei a regra 5 para eles. Vi o pai tremer com a navalha no pescoço. Vi a mãe quebrar por dentro quando eu disse que, se uma única criança chorasse na festa, eu degolaria o marido dela e levaria o aniversariante dentro de um saco de lixo preto. O menino se chamava Tiago, 7 anos. O alvo perfeito. Nós obrigamos os dois a voltarem para o salão e fomos atrás. Ficamos parados no fundo, encostados na parede de tijolos, imersos nas sombras dos cachos de bexigas vermelhas e amarelas. A regra 3 era real. Era como se tivéssemos uma aura de podridão. Ninguém olhava para nós. As tias e os convidados passavam os olhos pelo fundo escuro do salão e viravam o rosto imediatamente, com um instinto de negação profunda, fingindo que as sombras estavam vazias. As crianças, mais sensíveis ao mal puro, corriam longe da porta dos banheiros. E nós assistimos à tortura psicológica mais refinada e cruel do mundo. Assistimos ao pai, suando mais do que já estava antes, cantando parabéns para você com uma palidez de defunto, enquanto a mãe sorria histericamente, com os olhos vermelhos e desesperados, apertando a mãozinha inocente de Tiago, como se fosse quebrar os dedos do garoto. Eles olhavam para as sombras a todo momento, nos vigiavam, com medo de que a lâmina saltasse da escuridão. Eles protegeram a festa com a própria sanidade. Quando o bolo foi cortado e a aglomeração de adultos começou a se desfazer, eu e Vicente recuamos silenciosamente de volta para o corredor da cozinha. Mas eu não fui embora. Ainda não, o contrato precisava ser selado. Esperamos no escuro até o salão ficar praticamente vazio. As luzes principais foram apagadas. De longe, notei a câmera de vídeo amadora que o tio havia esquecido em cima da mesa do bolo, com a luz vermelha de gravação ainda acesa, apontando direto para o fundo do salão. Eu saí das sombras do corredor, arrastando os sapatos enormes. Caminhei até a mesa. Encostei o meu rosto coberto de cinzas e gordura na lente de vidro da câmera, olhando diretamente para o futuro, sabendo que um dia aquele garoto revisitaria a fita. Levantei os dedos de luvas brancas encardidas, mostrando o número 3 e depois o número 0. Nós fomos bons garotos na festa de 7. Nós fomos muito comportados. Mas o garotinho vai crescer. O ciclo precisa fechar. Nós vamos voltar no seu aniversário de 30 anos. E dessa vez, não tem bolo. E não tem regra para salvar ele. Recuamos de volta para a noite. Tiramos a roupa nojenta e voltamos para a nossa mansão herdada.
Lavar a maquiagem com água quente naquela madrugada foi como acordar de um transe pesado induzido por narcóticos. A humanidade, a culpa, a empatia e o pavor voltaram aos nossos corpos de uma vez só, esmagando nosso peito. Vicente vomitou no banheiro de mármore da mansão. Eu chorei no chuveiro. Nós percebemos que não tínhamos feito um teatro inofensivo. Nós tínhamos destruído a vida de um casal inocente de forma imperdoável. Pelo menos psicologicamente, sob o pretexto de uma lenda urbana familiar absurda. Mas, claro que não fomos à polícia. Não tentamos procurar a família para confessar que era apenas um trote macabro. Nós fomos fracos, covardes. No dia seguinte, o advogado confirmou a transferência das empresas. Nossas contas bancárias receberam injeções de dezenas de milhões de dólares. Começamos a viajar, a gastar, a construir empresas de tecnologia e fundos de investimento. Trancamos o baú de chumbo no porão e convencemos nós mesmos de que tudo tinha sido apenas um teste psicológico distorcido, um trote corporativo elaborado pelo nosso avô sádico para ver se tínhamos a frieza necessária para o mundo brutal dos negócios bilionários. Não havia entidade nenhuma, não havia pacto espiritual. Nós racionalizamos o trauma. O dinheiro compra até a amnésia moral. Os anos voaram. Vicente se casou com uma modelo e teve um filho, hoje com 8 anos. Eu casei com uma arquiteta e tive uma menininha linda, que é a luz dos meus olhos e acaba de completar 10 anos. O remorso em relação ao pequeno Tiago em 2003 foi diluído até que virou apenas uma lembrança nebulosa, uma história feia do passado que 2 irmãos ricos nunca mencionavam em público. Nós ignoramos completamente o aviso da regra 6. Não íamos voltar para cumprir promessa nenhuma. Éramos executivos de sucesso, homens de família respeitados. Aquela época acabou. Pelo menos, era isso que eu acreditava piamente. Até o sol raiar, na manhã de hoje. Hoje é sábado. Amanhã, domingo, é o dia em que o garoto da fita completa exatos 30 anos de idade. É o dia limite do contrato. Eu estava de folga na minha mansão, jogando golfe no simulador eletrônico da minha sala de jogos. Minha esposa havia levado nossa filha para a aula de hipismo num clube na zona rural, a dezenas de quilômetros de distância daqui. Por volta do meio-dia, meu celular tocou. Era Vicente. Ele não falava comigo antes das reuniões de diretoria nas segundas-feiras. Atendi. Fala, irmão. Arthur. Sua voz trêmula e falhada. Arthur, o baú, o porão da casa velha. Meu estômago despencou, paralisando as minhas pernas. O que tem o baú do vô Elias, Vicente? Pelo amor de Deus, respira, o que aconteceu? Eu desci lá, Arthur. Não sei porquê, algo me levou lá, eu juro que não fui por conta própria. Eu quebrei o cadeado que a gente trocou há 23 anos. Vicente gritou no celular, o eco da voz dele denunciando que ele estava na antiga propriedade da nossa herança inicial. O baú está vazio, Arthur. As roupas sumiram, a navalha sumiu e a página final do diário, a letra do avô Elias, mudou o texto. Isso é impossível, Vicente. Do que você está falando? Para de histeria. Eu gritei de volta em negação. Vá até o quarto da sua filha, Arthur. Agora, vai lá e olhe em cima da cama dela. Desliguei o celular. Comecei a correr. Empurrei a porta de madeira dupla. Parei, paralisado no umbral. O ar dos meus pulmões se esvaiu. Em cima do edredom macio e limpo da cama de princesa da minha filha de 10 anos, dobrado de forma metódica, estava o traje encardido do palhaço com o chapéu amassado e os 2 sapatos enormes. Em cima do travesseiro ao lado da roupa nojenta,
havia um pedaço de papel pardo com as bordas queimadas, rasgado grosseiramente do velho diário de couro do meu avô. A caligrafia do velho, perfeita e cruel, brilhava na luz da manhã. Dizia: a ganância planta a semente, mas só a dor colhe o fruto. Se o tributo não for devidamente pago hoje, no aniversário de 30 anos da semente, a entidade cobrará o valor em atraso diretamente dos herdeiros do sangue de vocês. As crianças do seu próprio teto sofrerão em dobro o que vocês se recusaram a fazer. Vistam a pele, executivos. Vocês têm até a meia-noite para silenciar o garoto Tiago para sempre. Ou o sangue nos lençóis brancos amanhã de manhã será das filhas e filhos de vocês. Eu caí de joelhos no chão. Chorei, solucei de forma patética. Enfim, eu soube que a lenda não era teatro nem um teste psicológico. Nós fomos atrás do Tiago, localizamos o endereço dele, a roupa nos levou. Ele mora numa casa alugada, afastada no centro, sozinho. Agora são 23 horas. Faltam exatos 60 minutos para a meia-noite do aniversário dele. Estou no meu carro blindado, estacionado numa rua de terra escura, 3 quarteirões antes da casa dele. No banco do passageiro ao meu lado, Vicente está sentado em silêncio absoluto. Meu irmão está vestindo o terno menor e segurando a navalha velha no colo. E eu, usando o terno folgado, com manchas de ferrugem, ajustando o chapéu furado na cabeça. Os nossos rostos estão mais uma vez blindados por cinzas de lareira, banha de porco rançosa e um sorriso macabro desenhado com sangue animal. E como prometido na regra 1, a apatia mortal, o vazio predatório da roupa, já está começando a congelar a nossa humanidade. É bom deixar claro que esse instinto assassino não nos pertence. Ele vem das costuras imundas da roupa e se apodera do nosso sistema nervoso para obrigar nossos corpos a entrarem naquela casa hoje. Mas antes que a apatia tome conta de mim de uma vez por todas, antes que eu deixe de ser o executivo Arthur e volte a ser o palhaço sádico de 2003, enquanto a minha consciência de pai de família ainda existe por 1 milímetro de pavor que resta na minha mente, eu resolvi gravar essa mensagem. Um confessionário patético de um covarde. Quando nós quebrarmos a janela dos fundos da casa daquele homem daqui a alguns minutos, não entraremos lá rindo, cheios de maldade, com a vontade sádica de torturar um adulto que traumatizamos quando criança. Nós desceremos aquele corredor da casa de Tiago com a navalha em punho, caminhando com a fúria impiedosa de pais desesperados, movidos pelo medo absoluto de perder os nossos filhos, caso o coração desse Tiago não pare de bater hoje. Nós não somos monstros sobrenaturais indestrutíveis. Somos apenas 2 reféns miseráveis em ternos imundos, sendo esmagados pelas letras do diário de um avô maldito, agindo sob coação de algo muito mais velho e muito pior do que qualquer assassino. Não há perdão para quem mata um homem inocente. Não há redenção para as lágrimas que vi no rosto dos pais dele no salão de festas de 2003. Eu serei o vilão do pesadelo dele para o resto da eternidade. Mas por baixo dessa maquiagem, eu estarei chorando e pedindo perdão a Deus por cada passo que eu der no corredor dele hoje à noite. A casa dele tem alarme e ele bloqueou a porta da frente com um sofá pesado. Ele é inteligente, está alerta, deve ter assistido a fita. Mas a entidade nos avisou que a porta da cozinha nos fundos cederá com facilidade e as nossas roupas apagarão a sirene do alarme. Se você está ouvindo isso, a caminhada começou. Espero que Tiago consiga se perdoar amanhã se ele conseguir, por algum milagre do destino, cortar as nossas gargantas e sobreviver. Vicente. Acabou de afiar a navalha cega na parede de tijolos sem reboco do corredor externo. Está na hora de cantarmos o parabéns.
Até a próxima. Obrigado.